Graças a paz, meus irmãos, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, nesse dia compartilhando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente tem falado um pouco sobre a glória de Deus, o quanto que Deus se importa com a sua glória, e hoje nós vamos ver que a pessoa de Cristo está plenamente ligada a Deus, como ele mesmo diz lá em João, que ele e o Pai são um, mas nós vamos ver isso no livro de Apocalipse. Como é que o escritor de Apocalipse, João, ele desenvolve na sua escrita a unidade entre Cristo e Deus, e como por eles serem um, eles merecem toda a glória e toda a honra, porque eles são dignos de honra e de glória, certo? Mas antes disso, nós vamos ler o livro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, os versos de 10 a 17. Livro de Isaías 42, de 10 a 17. Diz assim: Cantem um novo cântico ao Senhor, cantem seu louvor desde os confins da terra. Cantem vocês que navegam pelos mares, todos vocês que moram em litorais distantes. Cantem a voz, cidades do deserto, alegrem-se as vilas de Quedar. Exultem, habitantes de Sela, aclamem do alto dos montes, que o mundo inteiro glorifique o Senhor e cante louvor. O Senhor marchará como herói, todo o herói poderoso, sairá como guerreiro cheio de fúria, dará o seu grito de guerra e esmagará todos os seus inimigos. Durante muito tempo fiquei em silêncio, sim, me contive. Agora, porém, como mulher de parto, gritarei, gemerei, ficarei ofegante, arrasarei os montes e as colinas e acabarei com a vegetação. Tornarei os rios em terra seca e secarei os açudes. Conduzirei este povo cego por um novo caminho. Eu o guiarei por um rumo desconhecido. Transformarei em luz a escuridão diante dele e tornarei planos os trechos acidentados. Sim, farei essas coisas, não o abandonarei. Mas os que confiam em ídolos e dizem: Vocês são os nossos deuses, sofrerão a vergonha da derrota. Esse texto aqui de Isaías é um texto profético mostrando que o Senhor estará com eles e, por causa disso, o profeta chama todos os povos a adorar ao Senhor, chama todos os povos a glorificar ao Senhor, a cantar um novo cântico ao Senhor, porque somente esse Deus que soluciona os problemas do mundo, que soluciona os problemas que estavam acontecendo ali com o povo de Israel é digno de toda honra e de toda glória. E é esse Deus que nós vamos adorar agora em oração. Nós vamos bendizer a esse Deus tão maravilhoso. Feche seus olhos neste momento. Ó Pai Santo, nós te adoramos, ó Pai, porque Tu és maravilhoso, Tu és, ó Pai, o Deus de infinita bondade, de infinito amor, que ouve as nossas orações, ouve o nosso clamor, ó Pai, ouve as nossas petições a Ti, Senhor Deus, e nos sustenta, e nos guia, e nos protege, Senhor Deus, e perdoa os nossos pecados, ó Pai. Obrigado, porque podemos ver em Cristo o Senhor, ó Pai. E só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Por isso, Senhor Deus, recebe neste momento o nosso culto, recebe neste momento, Senhor Deus, a nossa adoração. Em nome do seu Filho Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse. Não sei se os irmãos já repararam, minha Bíblia é de outra linguagem, é NVT, Nova Versão Transformadora. Nós vamos ler. O texto é bem longo, mas eu quero lê-lo todo para ficar bem gravado na mente dos irmãos e ter bem focado esses escritos, tá? Apocalipse capítulo 4 e 5.
Ok? Diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo, como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito, e vi um trono no céu, e alguém sentado nele. Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedra preciosa, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com um brilho semelhante ao de esmeralda circundava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciões. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpago, trovões e estrondo de trovões, e na frente dele 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás. O primeiro deles era semelhante ao de leão, o segundo semelhante ao boi, o terceiro tinha um rosto de homem, o quarto era como a águia em voo. Cada um dos seres vivos tinha 6 asas, inteiramente cobertos de olhos, inteiramente cobertos de olhos, por dentro e por fora, dia e noite, repetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Cada vez que os seres vivos dão glória e honra e graças ao que está sentado no trono, aquele que vive para todo sempre, os 24 anciãos se prostram e adoram o que está sentado no trono. Aquele que vive para todo sempre, colocam sua coroa diante do trono e dizem: Tu és digno, ó Senhor nosso Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e elas existem porque criaste segundo a tua vontade. Capítulo 5. Então, na mão direita daquele que estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora e lacrado com 7 selos. Vi um anjo poderoso que estava em alta voz, que perguntava em alta voz: Quem é digno de romper os selos deste livro e abri-los? Mas não havia ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro e lê-lo. Comecei a chorar muito, pois não encontrou ninguém digno de abrir o livro e lê-lo. Então um dos 24 anciões me disse: Não chore. Veja, o leão da tribo de Judá, o herdeiro do trono de Davi, conquistou a vitória, e ele é digno de abrir o livro e os 7 selos. Então vi um cordeiro que parecia ter sido sacrificado, mas que na hora estava de pé, sentado o trono e os 4 seres vivos no meio dos 24 anciões. Tinham 7 chifres, 7 olhos, que representam os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a parte da terra. Ele deu um passo à frente e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quando o cordeiro recebeu o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciões se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações do povo santo, e entoavam um cântico com essas palavras: Tu és digno de receber o livro, abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado com o teu sangue e compraste para Deus pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. Tu fizeste delas o reino e sacerdotes para nosso Deus, e elas reinarão para sempre sobre a terra. Então olhei novamente e ouvi vozes de milhares e milhões de anjos ao redor do trono, e também os seres vivos e anciões cantando com forte voz: Digno é o Cordeiro que foi sacrificado de receber poder e riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Depois ouvi a criatura do céu, da terra, debaixo da terra e no mar cantarem: Louvor, honra, glória e poder
pertence àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro para todos sempre. E os 4 seres vivos disseram amém. E os 24 anciões se prostraram e adoraram a Deus. Esse livro, e peço que entendam que os irmãos vão ver o quanto que foi necessário que eu lesse o capítulo 4 e o capítulo 5. Por quê? Quando a gente lê esses textos, a gente fica se apegando a esses detalhes tão fantásticos que nos são apresentados. Por exemplo, seres que tinham em suas asas olhos por todas as partes, ou chifres que aparecem, esses seres com caras, com rostos, né, de leão, de águia, de boi e assim por diante. A gente se apega a isso, mas não entende o que está por detrás e o que é necessário que una esses 2 textos. Mas antes disso, a gente precisa entender que o livro de Apocalipse é um livro pastoral, escrito às 7 igrejas da Ásia Menor, ali na região da nossa atual Turquia. Isso nos diz lá em Apocalipse capítulo 1, verso 4. Este dado é muito importante, pois mostra que o livro não é um documento caído do céu, atemporal, não. Para entender o livro de Apocalipse é importantíssimo compreender como essa mensagem chegou aos seus primeiros destinatários, aqueles das 7 igrejas da Ásia, que se encontram lá no capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipse, essas comunidades aqui. E o interessante é que, além da perseguição que é mostrada para nós, porque o próprio João, ele foi perseguido, ele estava recluso, exilado numa ilha chamada Patmos, como diz lá em Apocalipse 1:9, mas os cristãos ali também estavam passando por tribulações, Apocalipse 2, versos 9 e 10, problemas com a morte, Apocalipse 2, 13, 6 e 9, mas ali há um atrito principal. Também, além da perseguição, existiam problemas doutrinários dentro da igreja, mas também existiam problemas entre o Estado romano e a igreja. Então, para entender o livro de Apocalipse, a gente precisa entender o que está acontecendo naquela época. Existia um atrito entre igreja e Estado, existiam problemas doutrinários, problemas de coração, ter a fé não fervorosa, como é dito que deixaste o primeiro amor, eles ficavam com a doutrina, mas deixaram o primeiro amor, problemas de perseguição que estavam acontecendo ali na igreja, e o livro de Apocalipse serve para fortalecer a vida desses crentes, desses cristãos ali naquela época. O interessante é que o livro de Apocalipse surgiu na época do imperador Dominiciano, que reinou no ano de 81 a 96 depois de Cristo. E começou a surgir ali naquela época com Dominiciano, e o decreto dele é que os súditos o adorassem como Deus. Isso, para nações politeístas, para as outras nações, não tinha um problema nenhum. Mas para os cristãos daquela época não era aceitável adorar ao imperador, ao rei. Nós aprendemos, né, que nós devemos respeitar as autoridades, como diz lá, interceder pelas autoridades, como diz em 1 Timóteo 2, de 1 e 2, submeter a autoridade, Romanos 13, de 1 a 7, honrar a autoridade, 1 Pedro 2,16, mas não adorar a autoridade. E essa situação mudou, porque Dominiciano exige agora a adoração como Deus. E os cristãos daquela época não podiam dividir a sua lealdade que estava em Cristo Jesus, o Senhor, o dono, com
Domiciano. Então eles eram acusados de rebeldia ao império. E isso foi muito intenso, principalmente na Ásia Menor, onde o culto do imperador se desenvolveu de uma maneira mais acentuada. E o confronto, infelizmente, ali só estava começando. Eles são criticados duramente em sua época por não adorar a Domiciano. Existiam alguns cristãos ali que não tinham esse problema. Eles falavam que adoravam Domiciano só de boca para fora, mas o seu coração estava voltado para Deus. Eram aqueles famosos cristãos agente secreto, vamos dizer assim. Mas existiam muitos ali que eram totalmente contrário a essa adoração. E isso vem a cena da abertura do céu, aqui em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. E o que é interessante aqui, diante desse problema, diante dos problemas citados de perseguição, de adoração a Domiciano, de erros doutrinários, de N coisas que estavam acontecendo naquela época, João aqui agora, ele fala do capítulo 4 sobre Deus e do capítulo 5 sobre Jesus. E o que eu quero trabalhar com os irmãos, eu quero que os irmãos entendam aqui, é que João ele está apresentando esses dois aqui como a mesma pessoa. Eles merecem a mesma adoração. E isso é dividido, por exemplo, na estrutura dos dois textos. Do capítulo 4, do verso 2 ao verso 8, por exemplo, ao início do verso 8, nós temos aqui a glória de Deus. João está nos apresentando a glória de Deus. Como Deus é apresentado. Olha só que interessante. Ele diz que este, da glória de Deus, se veste de uma maneira maravilhosa, como um brilho semelhante a esmeraldas que circulavam ao seu trono. Ele mostra a beleza da glória do Senhor do capítulo 4, de 2 a 8, o início do 8. Do capítulo 4 ainda, dos versos 8, do final do 8, a parte B do 8 até o verso 11, nós temos a adoração a esse Deus. Nós vemos a glória do Senhor e agora nós temos a adoração de Deus. E que é dividida de outras duas maneiras. Essa adoração é dividida também no verso 1 do capítulo, o verso 8, a parte B, como sendo o primeiro hino. Os versos 9 e 10 é a narrativa, é contando o que está acontecendo. E o segundo hino, o verso 11. Essa é a estrutura do capítulo 4. A glória de Deus e a adoração a Deus. O primeiro hino, a narrativa e o segundo hino. Olha só como é que é semelhante isso do capítulo 5. Porque no capítulo 5, o verso 5 a 7, nós temos também a glória do Cordeiro. Nós somos aqui apresentados a glória do Cordeiro. Do capítulo 5, dos versos 8 ao 12, nós temos a adoração ao Cordeiro. Dos versos 9 e 10, nós temos o primeiro hino dessa adoração. Dos versos 11 a 12a, nós temos a narrativa. E o segundo hino, o 12b. A estrutura é idêntica do capítulo 4 e do capítulo 5. E o capítulo 5 começa a falar para nós sobre um livro que está selado com 7 selos. E isso é muito importante, porque o número 7 ele é muito importante em Apocalipse. Ele representa a perfeição. Então nós temos 7 igrejas, nós temos 7 selos, nós temos 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 bem-aventuranças, e isso é apresentado para nós constantemente em Apocalipse. Então existem aqui 7 selos que está na mão de Deus, verso 5.
está na mão direita de Deus. E que livro é esse? Este é o livro que contém o domínio de Deus sobre todas as coisas da terra, bem como a sua definição de liberdade do povo e a punição daqueles que se voltam contra a igreja, mas principalmente contra o Senhor, contra o próprio Deus. Esse livro que ele está segurando é a história real do mundo. O capítulo 6 e 8, ele é para mostrar para nós de uma forma preliminar o que está acontecendo, a abertura desse livro. E o interessante é que quando você começa a ler o capítulo 5, que é apresentado esse livro, João começa a chorar, porque ninguém é digno de abrir esse livro. Sendo assim, o futuro está completamente incerto. Quem vai executar os planos de Deus? Quem é digno de abrir o rolo? Quem? Ninguém. Ele olha, ninguém há debaixo do céu, debaixo da terra, nada, ninguém é digno de abrir o olho. Então, os filhos de Deus que estão sofrendo a tribulação, a perseguição, que estão tendo um problema com o Império Romano, que estão sendo obrigados a adorar a Domiciano, aqueles que estão com problemas doutrinários, aqueles que têm igrejas de diversos problemas, não tem ninguém que vai ser o executor e vai trazer a igreja ao centro, à proteção da igreja. Não há o julgamento daquele que é o perseguidor. Não haverá novos céus e nova terra. Não há uma esperança futura. Não há. E João chora porque ele não encontra ninguém que é digno a isso. E o interessante que no verso 5 vai nos dizer que um desses anciões chama ele e diz: não chore, porque o leão da tribo de Judá, o herdeiro de Davi, que conquistou a vitória, ele é digno de abrir esses 7 selos. E o leão da tribo de Judá é referente a Gênesis capítulo 49, versos 9 e 10, que fala que o reinado provindo viria da tribo de Judá. Eles seriam como leõezinhos, e Jesus Cristo é o leão. E a raiz de Davi, Isaías 11, verso 1, indicando que o Messias viria da família de Davi. Essas duas descrições, de leão da tribo de Judá e da raiz de Davi, mostram que Jesus tem o seu caráter real e vencedor. Por outro lado, quando você olha no verso 6 e vê a Cristo ali sendo apresentado, João não vê o leão, ele vê o cordeiro. João vê o cordeiro, olha só, que parecia ter sido sacrificado, morto, como dizia em outra versão. E isso é interessante, porque o livro de João, no Evangelho de João e no Apocalipse de João, nós temos 2 tipos de cordeiros apresentados e mostrado a Jesus. Nós temos, por exemplo, em João 1,29, quando diz que João Batista viu Jesus e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós temos uma palavrinha ali, amnos, que significa o cordeiro do sacrifício. É aquele cordeiro que seria sacrificado em prol de uma pedida de perdão a Deus pelo erro. E João Batista diz: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o amnios, esse é o Cordeiro de Deus. Aqui, no livro de João, no Evangelho do Apocalipse, João ele muda essa palavra. Agora não é mais amnos, agora é a palavrinha grega que é arnion, que traz a ideia do cordeiro, mas é de um cordeiro que tenha qualquer idade, que venceu a morte. Olha só que interessante. Nós temos aqui no Evangelho de João e no Apocalipse de João 2 tipos de palavras para simbolizar o cordeiro. O primeiro cordeiro é aquele que é o cordeiro de sacrifício, em João capítulo 1, verso
29, mas aqui em Apocalipse capítulo 5 ele é apresentado como o cordeiro que venceu a morte. Esse aspecto, ele enfatiza os cânticos a Jesus Cristo, tanto no verso 9 como no verso 12. Aqui há uma possível apresentação de Jesus como aquele que vence através da morte, como modelo de vida para os crentes. Hoje em dia, nosso modelo que nós temos, o paradigma que nós temos do mundo é que o melhor é o que vence, né? Nós precisamos ser os melhores. E Cristo está dizendo que aquele que vence é aquele que se sacrifica, ele mesmo. E finalmente, no verso 8 de Apocalipse capítulo 5, e no capítulo 6, ele toma o livro e no capítulo 6 ele começa a abrir os selos. É importante aqui notar que a visão do trono de Deus e de Jesus representa o passado, o momento da exaltação de Cristo Jesus, que está à direita do Pai, através da ressurreição, e a posse do seu domínio sobre todo o universo. O objetivo do capítulo 4 e do capítulo 5 é fornecer a confiança e a força para os crentes diante dos problemas que estão acontecendo e dos problemas que virão. Eles, por serem cristãos, não estariam livres de pagar o preço pela fé. Mas era importante saber que no final de tudo, Deus estava cuidando e controlando toda a situação e que Jesus traria o consolo e traria a punição aos seus perseguidores. E tudo isso é mostrado de um paralelo, mostrando que a mesma adoração, a mesma glória que Deus tem, Cristo Jesus tem. E por eles serem um, por ele e o Pai serem um, estarem caminhando junto, por ele e o Pai estarem juntos, há motivo dessa confiança. Porque eles não estão firmados em outra coisa senão na glória deles mesmos. E isso é muito importante na nossa caminhada, meus irmãos. Você entender que Deus e Jesus Cristo merecem a mesma glória, porque eles são da mesma essência e juntamente com o Espírito Santo, que são unidos, eles fazem a trindade como trindade, eles merecem toda a glória, toda a honra e todo o poder. Eles é que nos capacitam, e diante da glória deles, que nos capacitam a vencer os problemas desse mundo e a testemunhar diante de todos os povos dessa terra. Porque ele venceu. Aquele que é digno venceu. Aquele que criou todas as coisas merece toda a glória, e aquele que está conosco nos capacitando merece ser adorado e glorificado também. A glória do Senhor é a base para a vida do crente. A glória do Senhor é a base para a vida do crente. E isso a gente precisa entender. Deus, como diz John Piper, é plenamente glorificado quando nós somos totalmente dependentes dele. A ele que merece toda a honra e toda a glória. Nós vamos orar ao Senhor agora, clamando para que ele possa receber a glória de todos os povos. Feche seus olhos. Ó Pai, nós bendizemos a Ti e Te adoramos pelo Deus maravilhoso que és. Te adoramos, Senhor Deus, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Tu és digno, Senhor Deus, de receber, ó Pai, toda a glória, porque o Senhor se importa conosco, pecadores. O Senhor, ó Pai, não nos deixa como nós estamos, mas pelo contrário, através de Cristo Jesus, o Cordeiro, aquele que merece toda a honra e toda a glória também, porque é da mesma essência do Pai, veio ao mundo para nos reconciliar, toda a criação contigo, ó Pai. Por isso, Senhor Deus, nos faça viver a cada dia para Ti.
Nos faça, Senhor Deus, viver a cada dia para o teu louvor. Nos faça entender, ó Pai, que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do choro, da tristeza, mesmo diante, Senhor Deus, de problemas que possamos viver, tudo, tudo irá se resolver. Porque o Senhor, ó Pai, está fundamentado, as suas promessas estão fundamentadas em quem o Senhor é e na tua glória. Ó Pai, em nome de Jesus, nos faça cada dia acreditar nisso. Pedimos, Senhor Deus, pelo perdão dos nossos pecados. Pedimos, ó Pai, que a tua mão possa se fazer, ó Pai, presente em nossas vidas constantemente. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e dê uma noite maravilhosa a todos vocês. Amém.